Boa noite. Boa noite. Ex-senador Luiz Estevão é preso pela Polícia Federal. Veja traz novas denúncias contra o PT. Publicação diz que teve acesso ao depoimento de Paulo Roberto Costa. Em dia de campanha, Dilma rebate acusações. Marina e Aécio cobram explicações do PT. Apaixonados por games participam de feira em São Paulo. Livro homenageia a história da TV no Brasil e mostra o pioneirismo da Gazeta neste processo. O ex-senador Luiz Estevão foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal. Ele estava em casa, em Brasília. Estevão foi trazido para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e deve ser transferido para um presídio na segunda-feira. Ele foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão. Luiz Estevão é acusado de alterar livros contábeis para justificar o valor de obras superfaturadas para a construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo na década de 90. R$1 bilhão teriam sido desviados. Como a pena é inferior a 4 anos, há a possibilidade de ser transformada em regime aberto ou mesmo em prestação de serviços à comunidade. Luiz Estevão teve o mandato de senador cassado em 2000 por quebra de decoro parlamentar. Por causa do escândalo, o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como Lalau, já havia sido condenado e preso. Hoje cumpre pena em regime domiciliar por ter mais de 70 anos. Após o inquérito do Ministério Público Federal aberto em março, a Rede Municipal de Saúde adotou o programa Parto Seguro. Em vigor desde abril, a proposta humaniza os partos e melhora o atendimento às gestantes na rede pública de saúde. O programa é realizado em 8 dos 18 hospitais municipais de São Paulo e incentiva que o bebê nasça da forma mais natural possível, evitando assim o excesso de intervenções médicas para incentivar ou acelerar o parto. Assim como a Janaína, mais de 1000 mulheres já deram à luz participando do programa Parto Seguro. E um dos principais focos do programa é exatamente melhorar a recuperação do pós-parto. E é isso mesmo, Janaína? Como que foi a sua recuperação ali na semana que o Iago nasceu? Foi super tranquila. Em uma semana já estava realizando todas as minhas tarefas. Então, assim, isso ajuda bastante, né? Principalmente no parto normal. Incentivar a amamentação na primeira hora após o nascimento é outra característica do programa. Assim que ele nasceu, eles realizaram os procedimentos, né, com ele, e logo em seguida já me trouxeram, já me incentivaram a amamentação. E eu fiquei o tempo inteiro com ele. Em março, o Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar denúncias de agressões físicas e psicológicas que as mulheres sofrem durante o parto. É muito comum ser negado o direito ao acompanhante, porque a mulher precisa desse suporte psicológico do acompanhante, isso é obrigatório. Não grita assim, se você continuar gritando eu vou parar de te atender, seu filho vai nascer surdo. São esse tipo de comentários que realmente isso é agressão psicológica, né? Entre as físicas, o excesso de medicação sedativa e a realização da episiotomia, que é o corte lateral feito na vagina durante o parto. Ele atinge vasos e aumenta o sangramento. Então, ele precisa ser suturado, esse corte, e leva muitos pontos. E os pontos podem provocar dor. Em janeiro, em 40% dos partos, a episiotomia era utilizada. Em abril, com o programa, o número caiu para 22%. Em julho, o método foi utilizado em apenas 14% das gestantes. Nós queremos agora manter isso e fortalecer cada vez mais esses enfermeiros e esses médicos com oficinas de treinamento, de capacitações. E isso já está na agenda do Parto Seguro ainda para esse ano. Trabalhar com menos taxas de episiotomia, menos uso de ocitocina para acelerar o parto, romper menos bolsas que protegem a mulher da dor durante o trabalho de parto. Todas essas intervenções transformam o parto numa coisa que não é tão assustadora. Para a Procuradora da República, Luciana Costa, as mulheres têm de denunciar. A denúncia pode ser feita no Ministério Público Federal, junto ao nosso site, ou comparecendo em qualquer unidade, e todos esses casos estão sendo apurados. Lançado em São Paulo o livro Televisão em 3 Tempos. A obra traz a história da TV no Brasil e destaca o pioneirismo da TV Gazeta. No ano em que a televisão comemora 64 anos aqui no país,
O livro Televisão em Três Tempos traz 3 épocas importantes. 1950, com a chegada dos primeiros televisores. 1972, com as primeiras transmissões a cores. E 2007, com as primeiras transmissões na era digital. É o primeiro livro que fala sobre a televisão digital historicamente. Não existia esse registro até hoje. E não é apenas televisão, é um pouco de tudo. Tem um pouco sobre a moda, sobre o futebol, sobre tudo que você puder imaginar que mostra essas 3 fases, que é o preto e branco, o colorido e o digital. Inclusive a própria TV Gazeta está bem frisada no livro, porque faltavam registros. O último, que era sobre a Gazeta, inclusive de minha autoria, o que falava sobre a implantação da televisão em cores. E depois o digital é a primeira e a única que investiu na tecnologia nacional. O pesquisador da Fundação Casper Libero e autor Elmo Frankfort explica que, além do histórico e o pioneirismo da televisão brasileira, a obra traz curiosidades para os amantes da TV, como a transmissão do primeiro beijo com Vida Alves. Isso ninguém esquece. O beijo famoso, e foi técnico, mas viu só, o beijo tem que ser feito de coração. Aí ele marca. A Prefeitura de São Paulo amplia de 410 para 694 a lista de prédios suspeitos de terem sido liberados mediante o pagamento de propina pela chamada máfia do ISS, desbaratada há um ano. Já foram mapeados quase 42 milhões de reais sonegados por construtoras da cidade. A Prefeitura, no entanto, ainda não fechou a conta de quantos são, ao todo, os empreendimentos que só tiveram habites emitido mediante de pagamento de propina à quadrilha. Estima-se que o número chegue a 1.000. A Justiça já aceitou denúncia contra 11 pessoas envolvidas no esquema, que vigorou entre os anos 2010 e 2013. Gamers do Brasil e de outros países estão reunidos em São Paulo para uma competição de jogos eletrônicos. Os organizadores do XMA Arena esperam atrair 60 mil pessoas no Centro de Exposições Imigrantes. Do lado de fora, fila grande. O evento, que está na 2ª edição, já havia atraído 55 mil pessoas em abril. Empresas do setor disponibilizaram jogos para que os visitantes pudessem se divertir nos computadores. Acho que tem que começar com pequenos passos. E nos Estados Unidos a gente está uns 3, 4 anos atrás dos times europeus, europeus e dos times americanos. Se a gente um dia, com certeza quer chegar lá. Tudo aqui chama a atenção. Até pessoas que fazem a representação idêntica de personagens dos games. É cansativo, você sente calor, mas no final das contas é muito bom. Você vê as fotos, você vê o resultado final, é muito bacana. Menores de idade só podiam entrar com a presença dos pais. Como é que foi convencer seu pai para vir para cá? Foi difícil. Eu tentei ano passado, esse semestre eu já tentei também, mas finalmente agora eu consegui. Nunca tinha vindo num evento desse aí, né? É interessante aí para a molecada, para o pessoal que joga aí, deve ser legal pra caramba. Pra mim é uma coisa diferente, nova. O que mais atrai o público são as competições. Neste palco, por exemplo, estão duelando as equipes da Argentina e da Espanha. As duas perderam antes para 2 equipes brasileiras, que vão se enfrentar amanhã na grande final para ver quem leva 15 mil reais. Para competir, os participantes tiveram que disputar eventos qualificatórios realizados 3 meses antes. Este aí até parece celebridade. E é mesmo, todo mundo quer tirar foto com ele. Gustavo é psicólogo de formação, mas há 2 anos trabalha com narração de games. São 2 mundos, né? Quem conhece o esporte e quem não conhece o esporte. E quando as pessoas que não conhecem veem um negócio desse, ficam assustadas, né? Porque não, acham que é só um joguinho casual e tudo mais, só que muita gente leva a sério, tanto os jogadores quanto os fãs. Né? Isso aqui é a vida de muita gente, a minha vida, por sinal, né? Quem também leva a galera à loucura é Murilo, integrante de um dos times brasileiros na competição. Aos 21 anos de idade, trancou a faculdade de engenharia de software para se dedicar aos jogos. Eu imaginei de viver disso, né? Então, essa é uma paixão minha que eu gosto de fazer. Eu gosto desse contato com o público que eu tenho. É meio estranho ter fãs, o pessoal pedindo para tirar foto, para autógrafo, mas é algo que eu estou me acostumando ainda e eu gosto cada vez mais. O evento vai até amanhã no Centro de Exposições Imigrantes, das 10 da manhã às 10 da noite. Os ingressos custam R$ 59.
O fim de semana começou com chuva, calorão no interior e temperaturas amenas aqui na Grande São Paulo. À tarde, a máxima não passou dos 21 graus na capital paulista. E segundo os meteorologistas, amanhã deve esquentar um pouco mais em relação a hoje, mas a chuva deve continuar. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Nesse domingo, o tempo vai continuar chuvoso em boa parte do centro-sul do país. Há temporais previstos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e também aqui para São Paulo. Por causa das chuvas no sul do país, o dia vai amanhecer com apenas 13 graus em Curitiba. Durante a tarde, não vai fazer mais que 22 em Florianópolis e esquenta em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Nas outras capitais do país, o dia vai ser bem quente. 31 graus em Belo Horizonte, 32 no Rio de Janeiro, 33 em Brasília e 37 graus em Cuiabá e também em Teresina, no Piauí. Aqui em São Paulo, o sol aparece pouco, atrás de muita nebulosidade e a previsão é de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões do estado. E pode haver temporais por causa das altas temperaturas. A máxima chega aos 36 graus em Araçatuba e aos 37 em Votuporanga. No centro-norte do estado, os termômetros também ultrapassam a marca dos 30 graus, chegando aos 32 na região de Ribeirão Preto. E no litoral, não vai fazer mais que 25 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, esquenta um pouco mais em relação a hoje, mas a chuva continua. O domingo vai amanhecer com 18 graus, mas à tarde a máxima chega aos 28. E a semana começa com mais chuva e calor. Tanto na segunda quanto na terça-feira, as temperaturas vão ficar na casa dos 31 graus durante a tarde. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. Na edição deste final de semana, a revista Veja fala sobre a importância do voto feminino e afirma que teve acesso ao conteúdo do depoimento de Paulo Roberto Costa. Em acordo de delação premiada, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras afirma que em 2010, a campanha de Dilma Rousseff pediu dinheiro ao esquema de corrupção chefiado por ele na estatal. Segundo Costa, no fim do governo Lula, ele foi procurado por Antônio Palocci, que teria pedido 2 milhões de reais para financiar a campanha da então candidata à presidência Dilma Rousseff. No entanto, Costa não confirmou se o dinheiro chegou ao cofre petista. Ele teria dito às autoridades apenas que se limitou a pedir ajuda ao doleiro Alberto Youssef, também preso pela Operação Lava Jato. Youssef fechou um acordo de delação premiada. À revista, Palocci disse que conhece Paulo Roberto Costa, mas que nunca fez qualquer pedido a ele. Candidata à reeleição pelo PT, a presidente Dilma Rousseff diz que a denúncia publicada por Veja é um factoide pré-eleitoral. Dilma deu entrevista em uma estação do BRT, espécie de sistema de transporte de ônibus nos arredores de Brasília. Isso é um factoide da revista Veja. Factoide esse que a revista Veja costuma colocar nas suas páginas nas vésperas da eleição. A minha campanha tinha um tesoureiro que se chama, o deputado José de Filipe. Foi ele que apresentou as minhas contas para o Tribunal Superior Eleitoral, assinou-as, arrecadou, prestou contas e teve as contas aprovadas. O resto é factoide pré-eleitoral da revista Veja. A candidata também defendeu a participação dos bancos públicos nos investimentos do governo federal em transporte público. Sem os bancos públicos, você não investe na qualidade do transporte urbano. Ao contrário do que alguns candidatos falam, não só a programas sociais, transporte urbano de massa no Brasil é viabilizado com duas coisas: Orçamento Geral da União, financiamento, parceria com o governo estadual e com os governos municipais. Depois da entrevista, Dilma tirou fotos com eleitores e embarcou em um ônibus. Ela também aproveitou para gravar imagens que serão exibidas na propaganda eleitoral. Marina Silva, candidata à presidência pelo PSB, também falou sobre as denúncias da Veja contra o PT.
Em coletiva de imprensa com toda a direção do PSB, Marina falou sobre as denúncias da revista Veja. Que a Justiça faça a investigação, que seja concluído o trabalho da Polícia Federal, o trabalho do Ministério Público e de todas as instituições que estejam envolvidas nesse lamentável episódio, para que se tenha o veredito de culpar culpados, puni-los ou inocentar quem foi inocente. Marina também comentou que não está preocupada com os números da última pesquisa de intenção de votos divulgada ontem pelo Datafolha. A pesquisa mostra que a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, ampliou a vantagem sobre Marina no primeiro turno em 13 pontos percentuais. E em um possível segundo turno, pela primeira vez, Marina é ultrapassada por Dilma. Os resultados, no entanto, indicam um empate técnico entre as duas candidatas. As pesquisas, elas refletem o retrato de um determinado momento. E o mais importante das pesquisas é aquilo que nelas é constante. É a constância revelada de que o povo quer mudança. Quem tem que estar preocupado com as pesquisas, sabe quem é? É aquele que gostaria de estar no segundo lugar aí para o segundo turno e até agora continua no terceiro lugar. E quem está no primeiro lugar, segundo as pesquisas, que gostaria de não ter segundo turno e sabe que vai ter segundo turno. O candidato Aécio Neves, do PSDB, esteve em Osasco, na Grande São Paulo. Ele classificou como graves e assustadoras as denúncias da revista Veja. A caminhada pelo centro comercial de Osasco, na Grande São Paulo, foi tumultuada. Além de Aécio Neves, estavam também o candidato à reeleição ao governo do estado, Geraldo Alckmin, e o ex-jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno. O presidenciável tucano diz que conta com os eleitores paulistas para ir para o segundo turno na corrida ao Palácio do Planalto. Aécio Neves comemorou os números da pesquisa Datafolha, que mostram a redução na diferença entre as intenções de voto para ele, Aécio Neves, e Marina Silva, do PSB. Hoje eu vi agora cedo uma outra pesquisa publicada por uma grande revista nacional que mostra que a nossa diferença já é em torno de 5 pontos para a candidata Marina Silva, porque nós estamos mostrando que podemos não só vencer as eleições, mas fazer as mudanças. Nós temos time, nós temos projeto para o Brasil e nós temos a coragem de enfrentar o grupo que está aí. O sábado de campanha em São Paulo contou também com uma entrevista a jornais regionais na Associação de Imprensa do Interior. O senador voltou a defender a diminuição do número de partidos políticos e de ministérios, como o da pesca. Ele ainda comentou a denúncia de que a campanha que elegeu Dilma Rousseff em 2010 pediu dinheiro para a Petrobras. É assustador o que vai acontecendo no Brasil. A cada semana, a cada dia, uma nova denúncia de corrupção e denúncias extremamente graves. É claro que precisam ser comprovadas. Já o governador e candidato à reeleição afirmou que ainda estuda a chegada do metrô a Osasco. Sobre a falta de água na região metropolitana, ele não quis dizer se há racionamento, mas prometeu fazer novas obras para equacionar o problema caso seja eleito. E o futuro? A grande PPP do São Lourenço, que é exatamente para a região oeste da Grande São Paulo. Está tudo em obra. Nós vamos buscar água lá no Rio São Lourenço, em Juquitiba, e trazer 6,2 metros cúbicos por segundo para a região oeste da Grande São Paulo. Veja agora como foi o dia de campanha dos outros candidatos ao governo paulista mais bem colocados nas pesquisas. Paulo Scaff, do PMDB, se encontrou com representantes de sindicatos dos trabalhadores de transporte no bairro Campos Elíseos, centro de São Paulo. Em seguida, fez caminhada em Guarulhos, onde posou para fotos e cumprimentou moradores da região. O candidato do PT, Alexandre Padilha, se reuniu com intelectuais, artistas e militantes de direitos humanos. Pela manhã, o petista também participou de ato público com movimentos populares em frente ao Teatro Municipal no centro da capital paulista. Padilha ainda fez caminhada em Itaquera e carreatas em cidades do Alto Tietê. Agora à noite participa do ato de aniversário da União da Juventude Socialista. E as eleições são destaque das demais revistas semanais. Época traz uma entrevista especial com a candidata do PSB, Marina Silva. Ela afirma que não acabará com o Bolsa Família criado pelo PT. Além disso, diz admirar Armínio Fraga, anunciado por Aécio Neves como possível ministro da Fazenda num eventual mandato tucano.
Carta Capital também fala sobre a corrida eleitoral, ainda bastante indefinida. Segundo a publicação, os indecisos, cerca de 10%, serão decisivos na votação do dia 5 de outubro. Com o título Ética, um conceito cada vez mais divorciado da política, isto é, discute o vale tudo eleitoral, as mentiras das campanhas e as candidaturas de políticos corruptos que demonstram uma crise dos valores éticos no país. Mundial Feminino de Vôlei. A seleção brasileira passou um grande sufoco nesta tarde para manter a invencibilidade na competição. Agora, seu último algoz este ano, na Turquia, o Brasil conquistou uma virada impressionante e chegou à sua 4ª vitória em Trieste, nordeste da Itália, pelo Mundial de Vôlei. Depois de perder os 2 primeiros sets, a vitória só veio no tie-break, com parciais de 16-25, 22-25, 25-19, 25-21 e 15-10. Agora, o Brasil volta à quadra no próximo domingo contra a Sérvia. Quem vencer a partida terminará a primeira fase na liderança da chave. Saiba quais são as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo. Polícia Federal investiga a ligação entre tesoureiro do PT e doleiro preso. Segundo o jornal, o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, é suspeito de negociar investimentos de fundos de pensão de estatais em empresas ligadas à Youssef. O Estado de São Paulo. Na reta final, candidatos reforçam a ação no Sudeste. De acordo com a publicação, Dilma e Marina pretendem aprofundar polarização. Estratégia de Aécio é insistir no discurso antipetista. Coalizão internacional contra os jihadistas ataca alvos do Estado Islâmico no centro da Síria. Caças dos Estados Unidos, Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos realizaram novos ataques. Pela primeira vez, os bombardeios foram direcionados para a província de Homs, no centro da Síria. De acordo com o grupo de monitoramento Observatório Sírio dos Direitos Humanos, morreram 141 jihadistas, sendo 129 estrangeiros que pertenciam ao grupo. E caças da Força Aérea Britânica iniciaram voos de reconhecimento sobre o território iraquiano, um dia depois de o parlamento britânico autorizar os ataques contra o Estado Islâmico no Iraque. O ator George Clooney se casa na Itália. Catalunha quer independência. Região marca referendo e desafia o governo de Madrid. Utilidade pública. Sabe a diferença entre escovar os dentes com a torneira aberta ou fechada? 79 litros. Sabe a diferença entre tomar um banho de 5 minutos e um de 15 minutos? 96 litros. Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença. Chegou a hora de colocar em prática o uso consciente da água e exercer a nossa cidadania, mobilizando mais pessoas a fazerem o mesmo. A água é um bem de todos. Economize água. O voto secreto desgastou e desmoralizou o parlamento. Os deputados diziam uma coisa e faziam outra. O PSOL liderou a frente parlamentar que derrubou o voto secreto dos deputados e senadores. Foi em nome da transparência total e da ética na política que nós aprovamos o voto aberto. Venha com quem não tem nada a esconder. Eu sou PSOL, socialismo e liberdade. Ivan Valente, 50-50, deputado federal. Venha comemorar os 45 anos de bons negócios da Chevrolet AMB, no maior feirão de novos e seminovos da cidade. Feirão histórico Chevrolet AMB, Onix 2015 a partir de 33.990. Mais de 500 seminovos, Celta ou K.O. Palio 2009 por apenas 13.900 e mais taxa 0,99. Pagamos tabela FIP no seu zap. Feirão histórico Chevrolet AMB, Avenida Santos Dumont 2260. Ligue 2223-5000. Sempre pautei minha vida pela ética, seriedade e muito trabalho. Acredito na política levada a sério. Peço seu voto e da sua família. Baleia Rossi Federal 1515. 1515 é Baleia Rossi! Entender as grandes guerras é entender os dias de hoje. Coleção Folha As Grandes Guerras Mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra explicadas em 20 livros por R$ 17,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione.
Se você quer manter tudo como está, vote na Dilma. Se você quer algo bem parecido, vote na Marina. Agora, se você quer um Brasil diferente, venha com a gente. Dia 5, vote diferente. Como o Brasil que você quer. Aécio Presidente. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da Manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Neste domingo, vamos conhecer a história de uma recordista mundial. Fabíola da Silva, a ícone dos patins, vai contar sobre sua trajetória de vitórias no esporte. Vem comigo, neste domingo, 11h30 da noite. Ator George Clooney se casa e abandona a fama de ser um dos solteiros mais cobiçados do mundo. O casamento começou num hotel 7 estrelas de Veneza e as festividades devem acontecer até segunda-feira. A nova senhora Clooney, a libanesa Amal Alamuddin, é advogada especializada em direitos humanos e tem na sua lista de clientes pessoas como Julian Assange, fundador do Wikileaks. O grande canal de Veneza teve um desfile de celebridades. Entre os mais de 130 convidados estão a atriz Cindy Crawford, o cantor Bono Vox e o ator Matt Damon. Nasceu hoje a primeira neta de Bill e Hillary Clinton. O nascimento foi anunciado nas redes sociais pela filha do casal, Chelsea. O bebê recebeu o nome de Charlotte. Em 2010, o ex-presidente dos Estados Unidos brincou que Hillary Clinton estava mais ansiosa para ser avó que para vencer as eleições presidenciais. A região espanhola da Catalunha marca referendo sobre a independência e desafia o governo de Madrid. O presidente da Catalunha, Artur Mas, assinou o decreto que convoca o referendo para o dia 9 de novembro. Artur Mas se comprometeu a organizar a consulta em 2012, depois que o governo espanhol rejeitou conceder maior autonomia à Catalunha em relação à arrecadação e gestão de impostos. O governo de Madrid vai recorrer à justiça para tentar impedir a consulta popular, alegando que o referendo viola a Constituição espanhola. A Catalunha tem 7,5 milhões de habitantes, com idioma e cultura próprios. A região concentra 1/5 da economia do país. Na Indonésia, a província muçulmana aprova castigo físico para homossexuais. Em Aceh, única região do país onde se aplica a lei islâmica, o governo decidiu punir com até 100 chibatadas quem mantiver relações com pessoas do mesmo sexo. A nova lei também será aplicada contra não muçulmanos e estrangeiros. A Anistia Internacional pediu que a decisão seja revista imediatamente por infringir os direitos humanos. A medida já é utilizada na província de Aceh para punir o consumo de álcool, prática de apostas e adultério. No 6º dia de protestos em Hong Kong por mais democracia, centenas de estudantes invadiram o edifício do governo e entraram em confronto com a polícia. Mais de 60 pessoas foram presas. As manifestações tiveram início depois que o governo de Pequim decidiu restringir o número de candidatos às eleições locais de 2017. Hong Kong é uma ex-colônia britânica e região de administração especial da China. Segundo maior vulcão do Japão, no centro do país, começa a expelir cinzas e pedras. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 30 ficaram feridas. De acordo com autoridades, 250 pessoas ainda não conseguiram deixar o local, que é um destino popular para caminhadas. O primeiro-ministro japonês afirmou que o Exército Nacional já foi acionado para ajudar no resgate. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Boa noite e até lá. Entre no debate sobre a rodada do Brasileirão no Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.